Olá, amigos. Eu sou o pastor Antônio Marcolino Ribeiro, pastor da Primeira Igreja Batista em Renovação Espiritual em Piabetá, estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de compartilhar com você alguma coisa que a Bíblia nos ensina. Se você tiver um tempinho para me ouvir, vale a pena você ouvir, tá bom? Eu gostaria primeiramente de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tem uma em mão. Se não tiver, você pode anotar também. No livro de Isaías, capítulo 14, e versículo de número 14, que nos fala da seguinte forma: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esta palavra foi dita por um ser que é o querubim, que está escrito também lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, fala sobre a sua grande pretensão em ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia nos diz que esta pretensão deste querubim, de querer ser semelhante ao Altíssimo, lhe custou muito caro. Jamais poderia ele se comparar ou querer ser semelhante ao Altíssimo, porque como Deus não existe nada. Deus é ímpar. Nada se compara a este ser que nós amamos e que se chama Jeová, que é o nosso Deus. Então, este querubim, ele intentou ser semelhante ao Altíssimo e começou a corromper os anjos que serviam a Deus, já que também ele estava nos seus domínios. Começou a corromper e corrompeu a terça parte dos anjos que serviam a Deus. Imagine bem, a terça parte dos anjos que serviam a Deus. E a Bíblia nos fala que este ser que corrompeu a terça parte dos anjos que serviam a Deus, ele empreendeu uma guerra contra o exército de Deus. E a Bíblia diz que ele batalhou contra o príncipe do exército de Deus, que era Miguel, com seus anjos que batalhavam contra ele. Isso que eu estou falando está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, nos fala sobre a atitude dele em corromper os servos, os anjos que serviam o Senhor. E essa intenção dele em guerrear, em ser semelhante ao Altíssimo, foi rechaçada por Deus na pessoa de Miguel e seus anjos. E o versículo 7 de Apocalipse, capítulo 12, diz que houve batalha no céu. O dragão, o diabo, a serpente, Satanás, batalhava contra Miguel e seus anjos. Logicamente, os seus anjos de Miguel batalhavam contra essa serpente, Satanás, esse querubim, que deixou de ser um querubim ungido para se tornar Satanás. E a Bíblia nos fala que nesta batalha não houve como imaginar uma derrota para o exército de Deus. Satanás foi subjugado, foi vencido, ele e os seus anjos. E a Bíblia nos fala que eles foram lançados na terra. Estamos falando de uma passagem, de um episódio bem anterior à criação do homem, do mundo em que nós vivemos. Estamos falando de uma era bem mais anterior. E eu quero que você me acompanhe nessa. Você pode consultar também na sua Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 31, versículo de número 16, nos fala sobre um grande estrondo que houve na terra. Você pode abrir sua Bíblia e você vai acompanhar, ver isso aí. E esse grande estrondo desta queda deste ser, que servia a Deus, se deixou de servir e se tornou adversário de Deus, ele foi lançado nesta terra. E a Bíblia nos fala, nesse texto de Ezequiel, capítulo 31, versículo 18, 16, que a terra ficou inabitável. Aí sim, começa o primeiro capítulo e o primeiro versículo da Bíblia Sagrada, depois de todos esses episódios que eu estou falando. Logicamente, eu não estou falando de minúcias. É claro, você tem a sua Bíblia, você pode fazer consultas, referências, buscar cada vez mais
se familiarizar com esse texto que eu estou falando. Então a terra se tornou sem forma e vazia, e ficou um bom tempo sem forma e vazia, até que Deus tomou a iniciativa de criar tudo isso que nós vivemos nos dias atuais. No primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, está escrito que Deus deu início à criação, criando a luz, criando os mares, criando os animais, criando a terra, criando todas as coisas. E no final Deus criou então o homem, conforme a sua imagem e semelhança. Aí começa um grande problema. Um grande problema. Por quê? Este ser, querubim ungido, que se tornou Satanás, adversário de Deus, ele observando, porque ele já estava aqui, né? Quando Deus fez o homem, ele já tinha sido lançado e já estava nessa terra sem forma e vazia, essa terra caótica. Mas quando ele viu Deus criando o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele se encheu de fúria. Por quê? Ele desejava ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ser semelhante ao Altíssimo e não conseguiu. Ele simplesmente foi lançado do céu à terra, caindo e fazendo uma grande catástrofe acontecer aqui nesse planeta que nós vivemos. E agora ele de longe vê Deus modelando o homem conforme a sua imagem e semelhança, soprando em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito em alma vivente. E é por esta razão que Satanás investe tanto contra o ser humano. É por isso que o mundo está cheio de coisas ruins, catástrofes, guerras por todos os lados, injustiça, tudo de mal que tem acontecido, nós atribuímos a esta criatura que foi jogada do céu na terra e se tornou Satanás, o diabo, ou a serpente, ou como queira dar um nome a ele. Então ele odeia a mim e odeia a você também. Mas eu quero que você fique tranquilo com relação a isso, porque se você é um servo de Deus, você tem Deus ao seu lado. E a Bíblia nos fala em 1 João, capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória, fala que nos filhos de Deus o maligno não toca. Ele não tem poder para tocar. Ele pode querer, mas não toca. Então, o homem passou a ser alvo de Satanás, da fúria de Satanás. E desde que o homem pecou lá no Éden, Satanás vem acompanhando o dia a dia do homem e está querendo, por todos os meios, destruir aquilo que é a imagem e semelhança de Deus, o que ele queria ser e não conseguiu. Então ele investiu naquele que poderia redimir o povo de Deus, que é Jesus Cristo. Você sabe a história. Ele tentou Jesus no deserto. Na cruz ele disse: se tu és filho de Deus, desça da cruz. Muitas e muitas aflições ele tem infligido à raça humana, promovendo guerras, morticínios, tudo de ruim, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo e Deus não lhe deu esta oportunidade, mas ao homem sim, imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Então, meu querido, não fique triste se você passa por muitas dificuldades. Saiba apenas uma coisa, que Deus é contigo. Deus não te deixará ser tentado além daquilo que você possa suportar. Confia no Senhor. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Um outro assunto também que eu acho importante você saber, é porque muitas das vezes as pessoas perguntam: qual o papel, meu papel na face da terra? Qual o papel da igreja na face da terra? Foi o meio que Deus viu e que poderia ser feito para resgatar novamente o homem para si. Jesus, ele disse várias vezes no seu ministério que ele subiria e os homens também estariam com ele. Em João 14 diz isso aí: se eu for vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Irmãos, vamos voltar um pouquinho naquilo que nós estamos conversando e vamos ver um detalhe. Satanás, quando quis ser semelhante ao Altíssimo, ele corrompeu a terça parte dos anjos que serviam a Deus. Logo, ele foi lançado na terra, ele, o diabo e seus anjos foram lançados na terra. Imagine, se saiu a terça parte dos anjos que serviam a Deus, que pertenciam ao exército celeste, então ficou um vácuo neste espaço de anjos que serviam a Deus. A terça parte dos anjos que serviam a Deus foram achados indignos de permanecer onde estavam, então o espaço permanece vazio. E quem irá preencher esse espaço vazio deixado no céu? Que é a terça parte dos anjos que serviam a Deus. Aí é que entra a igreja do Senhor Jesus. Aí é que se estabelece de vez o plano do Senhor. Porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós, que estávamos irremediavelmente perdidos. Mas fomos achados por Cristo Jesus, fomos escolhidos e estamos aqui fazendo todo o possível para não errarmos e sim nos sermos encontrados dignos para entrar no céu, que é o nosso lugar verdadeiro. Então, o espaço está reservado para nós. E a cada vida que é alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus, é uma a mais para preencher o espaço vazio no céu. E é possível que enquanto eu estou aqui falando com você, nós estamos conversando, é possível que milhares de vidas estejam entregando suas vidas nas mãos de Jesus. É possível. E chegará um dia em que haverá um fechamento. Quando se completar a terça parte de pessoas que vão morar no céu, nesse lugar deixado por Satanás, então Deus simplesmente vai dizer a seu Filho Jesus: desça a esse mundo, a essa terra, e busca os meus filhos para estarem comigo. Então o seu lugar, o meu lugar, já está reservado junto a Deus. E estamos aguardando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Porque a Bíblia nos fala, em Tessalonicenses nos fala, e a trombeta de Deus soará, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então é por isso que Satanás tem raiva de você, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo, não pôde. Ele foi lançado lá, e o lugar dele agora será ocupado pela igreja do Senhor Jesus. Vale a pena lutar para entrar no céu, porque o céu é uma realidade, e eu e você sabemos disso. Amém? E Deus te abençoe, Deus te prepare cada dia mais, e que você possa sempre buscar o Senhor para se livrar de tantos e tantos problemas que a vida reserva a cada um de nós. Ore ao Senhor, tá bom?